E se eu te dissesse que algo simples, presente aí na sua rotina, pode influenciar diretamente o comportamento das suas células, inclusive ajudando o seu corpo a se proteger melhor contra erros aí que, ao longo do tempo, podem se transformar em doenças, inclusive o câncer. Eu sei que depois dos 40 anos, esse tipo de reflexão começa a ganhar um peso diferente, porque o corpo ele muda, a energia já não é a mesma, pequenas dores aparecem, o metabolismo desacelera e muitas vezes surge aquele pensamento silencioso, né? Será que eu estou fazendo o suficiente pela minha saúde? E é justamente aqui que começa algo importante, porque a saúde não muda de uma hora para outra. Ela é construída todos os dias de forma silenciosa, através das escolhas que você faz, principalmente na sua alimentação. Mas para que essa conversa seja realmente útil para você, eu preciso alinhar uma coisa logo aqui no início, porque isso muda completamente a forma como você interpreta tudo que vai ouvir aqui. Não existe nenhum alimento capaz de curar câncer sozinho, tá? Isso não é ciência. Por outro lado, o que a ciência mostra hoje é algo muito mais interessante e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Existem sim alimentos que ajudam o seu corpo a funcionar melhor e se defender com mais eficiência e a criar um ambiente interno menos favorável ao desenvolvimento de doenças, inclusive o câncer. E quando você entende isso, você deixa de buscar soluções mágicas e começa a construir uma estratégia real de saúde. Para entender melhor, imagine o seu corpo como uma cidade extremamente organizada. Dentro dessa cidade existem bilhões de células trabalhando o tempo todo para manter tudo funcionando. E como em qualquer sistema complexo, pequenos erros podem acontecer. Uma célula pode sofrer um dano, pode funcionar de forma inadequada, pode receber um estímulo errado. Até aqui tudo bem, isso faz parte da vida. O problema começa quando esses erros se acumulam e o corpo não consegue corrigir ou controlar a tempo. E é exatamente nesse ponto que entram as estratégias de proteção celular. Mas antes de falar sobre proteção, sobre essas estratégias, se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos aí, coisas do dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Lá eu sempre trago informações sobre saúde com vídeos mais curtos, tá? E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal e ativar o sino de notificações. Aqui o conteúdo é mais longo, mas eu tento trazer a melhor informação possível para que você se cuide melhor. Quando falamos em proteção celular, existe um conceito que você precisa entender de forma simples, porque ele está por trás de grande parte aí do envelhecimento e das doenças. O chamado estresse oxidativo. Traduzindo para algo mais fácil, é como uma espécie de ferrugem interna. São moléculas instáveis que circulam no corpo e podem danificar estruturas importantes, inclusive o nosso DNA, que funciona como um manual de instruções aí das células. Quando esse manual sofre danos repetidos ao longo do tempo, aumentam as chances de funcionamento inadequado. Por isso, tudo que ajuda a reduzir esse desgaste, e fortalecer os sistemas de defesa do nosso corpo, passa a ter um papel fundamental na sua saúde, tá bom? E é justamente aqui que entra algo que muita gente subestima. Alimentos simples do dia a dia podem participar desses mecanismos de defesa. Um dos maiores exemplos disso é o brócolis, que nem todo mundo gosta. Pode parecer básico demais para algo tão importante, mas observe que é exatamente esse contraste que torna tudo mais interessante. O brócolis contém substâncias naturais que ajudam a ativar mecanismos internos de proteção. Um desses compostos é o sulforafano. E para facilitar, pense nele como um interruptor que ajuda a ligar sistemas de defesa no seu corpo. Ele não faz o trabalho sozinho, vai falar o barulho, mas ele estimula aí o organismo a responder melhor. Quando isso acontece, o corpo passa a lidar melhor com agressões do dia a dia, favorecendo a proteção contra danos celulares e apoiando os processos naturais de manutenção das células. É como dar ferramentas melhores para um sistema que já existe dentro de você. E ao mesmo tempo, que esse alimento contribui aí para a proteção celular, ele também atua em outro ponto fundamental, que muitas vezes passa despercebido, a inflamação crônica.
E aqui vale uma pausa rápida para você entender algo essencial. Existe um tipo de inflamação que não dói, não aparece evidente, aí, mas está presente de forma constante no organismo, especialmente depois dos 40 anos. É a chamada inflamação crônica de baixo grau. Imagine um fogo aí baixo que nunca se apaga completamente. É isso. Ele não chama atenção, mas aos poucos vai desgastando tudo ao seu redor. Reduzir esse processo é uma das estratégias mais importantes para preservar a saúde ao longo do tempo. E compostos presentes aí no brócolis ajudam justamente a modular esse tipo de inflamação. Ao mesmo tempo, o seu corpo possui um mecanismo natural de controle de qualidade das células, né? Quando uma célula está muito danificada ou não está funcionando como deveria, o organismo pode ativar processo de desligamento programado, evitando aí que essa célula continue ativa. Esse é um sistema de segurança interno. E alguns compostos naturais estão associados à regulação desses sinais. Perceba que não estamos falando aí de um efeito direto, como um medicamento, mas de um apoio ao funcionamento inteligente do próprio corpo. Agora observe como tudo começa a se conectar. Não é apenas sobre proteger as células ou reduzir a inflamação isoladamente. É sobre criar um ambiente interno mais equilibrado. E quando você entende isso, fica mais fácil dar o próximo passo, porque o brócolis não é o único alimento aí que participa desse processo. Na verdade, esse é um ponto que muda completamente o nível da sua estratégia de saúde. Não é um único alimento que faz diferença, mas sim o conjunto de substâncias naturais que atuam em diferentes caminhos dentro do seu corpo. E é exatamente essa combinação que fortalece os efeitos. E é óbvio que a gente traz aqui nos vídeos alimentos de forma isolada, separados, porque senão o vídeo fica muito longo falar de benefícios de todos os alimentos. O seu papel é captar essa informação de cada alimento em separado e montando a sua dieta, montando a sua rotina alimentar, tá bom? Então, por isso eu vou citar outros aqui. Por exemplo, a cúrcuma, também conhecida aí como açafrão da terra. Ela atua principalmente na modulação da inflamação. Se a inflamação é como aquele fogo baixo que eu falei, né, constante, a cúrcuma ajuda a reduzir esse fogo, trazendo mais equilíbrio para o ambiente interno. E quando esse ruído inflamatório diminui, o corpo consegue funcionar com mais eficiência. Seguindo essa lógica, as frutas vermelhas entram como um reforço importante na proteção contra o estresse oxidativo, que nós falamos lá no início do vídeo. Elas são ricas em compostos que funcionam como verdadeiros escudos aí contra aquela ferrugem interna, ou seja, ajudam a proteger as células contra danos ao longo do tempo. É uma proteção silenciosa, mas extremamente relevante, tá? E existe ainda um terceiro elemento aqui que complementa esse conjunto que eu vou trazer hoje para você, o chá verde. Diferente dos outros, ele atua mais na forma aí, dos outros alimentos que nós citamos, ele atua mais na forma como o corpo utiliza a energia. Pense nele como um ajustador fino, né, do metabolismo. Ele ajuda o organismo a manter o uso de energia mais equilibrado, evitando excessos e desregulações. E é justamente aqui que entra um ponto que pouca gente percebe. Quase ninguém faz isso da forma correta. Isso muda completamente o resultado. Porque não basta consumir esses alimentos de forma ocasional. A forma de preparo, a frequência e o contexto geral da alimentação fazem toda a diferença. Por exemplo, no caso do brócolis, cozinhar demais pode reduzir a presença dos compostos ativos. Um preparo leve, como no vapor, tende a preservar melhor essas substâncias. A cúrcuma, por sua vez, tem melhor aproveitamento quando consumida com pimenta do reino e alguma fonte de gordura boa, né? As frutas vermelhas funcionam melhor quando consumidas de forma natural, sem excesso de açúcar. E o chá verde precisa de regularidade, mas sem exageros. Em termos práticos, incluir esses alimentos algumas vezes por semana já é suficiente dentro de um padrão equilibrado, tá? Mais importante do que quantidade é consistência. E aqui entra um ponto essencial: respeitar a individualidade. Pessoas que usam certos medicamentos como anticoagulantes ou que têm condições específicas de saúde devem ter atenção especial, principalmente com o uso frequente da cúrcuma.
O chá verde, por conter cafeína, pode não ser ideal à noite ou para quem tem sensibilidade. Agora perceba como tudo isso começa a fazer ainda mais sentido quando pensamos no estilo de vida como um todo. Um erro muito comum é acreditar que um alimento isolado resolve tudo. Não resolve, tá? O corpo funciona como um sistema integrado. Sono ruim, estresse elevado, sedentarismo e alimentação desregulada criam um ambiente interno que nenhum alimento sozinho, nenhum shake, nenhum shot, nenhum alimento, nenhum chá consegue compensar, tá? E isso se torna ainda mais importante depois dos 40 anos. Porque o envelhecimento não acontece de uma vez, ele é o resultado de pequenas alterações acumuladas ao longo do tempo. Muitas dessas alterações estão ligadas justamente à inflamação, ao estresse oxidativo e ao funcionamento das células. Quando você melhora esses fatores, mesmo que de forma simples, você está atuando na base da sua saúde. Hoje já entendemos que aquilo que você come pode influenciar sim a forma como o seu corpo funciona em níveis muito profundos, ajudando a regular processos importantes e contribuindo para um ambiente mais equilibrado. Isso não significa mudar quem você é, mas melhorar a forma como o seu organismo responde ao que acontece ao redor. Mas é essencial manter o equilíbrio, tá? Nenhum desses alimentos substitui acompanhamento médico ou tratamento quando necessário. Eles são ferramentas complementares e preventivas, em grande parte. E também não se trata de criar proibições ou viver em restrição constante, mas de fazer ajustes conscientes, possíveis e sustentáveis dentro da sua realidade. E talvez o mais importante de tudo isso não seja o brócolis, a cúrcuma, as frutas vermelhas ou o chá verde isoladamente, mas o entendimento de que todos os dias você está influenciando o comportamento das suas células. Cada escolha, por menor que pareça, contribui para o ambiente interno do seu corpo. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.